Um problema que, em tese, começou a ser resolvido por aqui, mas agora parece que parou no meio do caminho. Deu vermelho na onda verde aí, Camila? Pois é, Parra, lembra que a gente já trouxe aqui no Balanço Geral, para quem está assistindo e nos acompanha todos os dias, deve lembrar disso, né? A gente falou que um novo contrato com uma empresa que faria o sincronismo dos semáforos aqui da cidade tinha entrado em vigor e que esse problema deveria ser solucionado. Mas parece que foi por pouco tempo, viu? Esse problema realmente tinha melhorado. A gente, inclusive, veio para a rua, conversou com vários motoristas e eles perceberam que os semáforos estavam, sim, mais sincronizados, principalmente aqui na região central da nossa cidade. Mas da semana passada para cá, esse problema voltou a ser visto. Eu vou até dar licença aqui e vou pedir para o Maicon mostrar um pouquinho para a gente desse ponto aqui que a gente está. A gente está na rua São Paulo, aqui em Cascavel, bem no centro da cidade. Esse aqui é um dos pontos em que esse problema está sendo percebido pelos motoristas. O Maicon está mostrando para a gente que esse primeiro semáforo aqui está aberto, os motoristas passam por ele com tranquilidade, mas aí chega ali na quadra da frente, tem outro semáforo e eles precisam parar, porque nesse ponto aqui, esses semáforos não estão sincronizados, o que prejudica bastante o trânsito, principalmente nessa região central da nossa cidade, que em horário de pico gera bastante movimento. Tem muito carro, muito veículo que passa por aqui. É preciso que esses motoristas agora tenham, de novo, paciência, porque esse problema não está só nessa rua aqui não, viu? Tá na Rio Grande do Sul também, mas por enquanto ele foi percebido só nessas duas ruas mesmo. E a gente foi hoje de manhã até a Transitar para tentar entender o motivo desse problema. De acordo com o engenheiro, esse problema ele foi percebido, foi identificado ainda em algumas estruturas que são um pouco mais antigas, que fazem esse trabalho do sincronismo. É porque com essa empresa nova, chips novos foram instalados nesses equipamentos para manter a sincronia desses semáforos. Mas esses que estão apresentando o problema não têm esses chips, ainda é uma estrutura que é feita com cabos. E aí por isso que esse problema aconteceu. Inclusive foi até um pouco mais difícil de identificar exatamente onde estava o problema para aí sim fazer esse conserto. De acordo com o engenheiro da Transitar, esse conserto está previsto para essa semana e eles esperam que até o fim dessa semana, até sexta-feira, tudo já esteja regularizado e normalizado aqui pelo centro da nossa cidade. A gente tem inclusive um trechinho da entrevista dele em que ele fala sobre esse problema. Vamos acompanhar. Com essa troca da empresa, né, da operadora de telefonia, nós regularizamos assim, o sincronismo na cidade. Porém, na semana passada houve um problema em um dos equipamentos que faz a centralização de alguns cruzamentos. Esses equipamentos não dependem da telefonia, eles ainda são, a comunicação é por cabo metálico. Então, nós já localizamos o problema e estamos trabalhando para resolver. As principais vias que foram comprometidas nesse momento é a Rio Grande do Sul e a São Paulo. E tem um prazo para essa regularização? Nós queremos fazer até o final dessa semana já regularizar todos esses locais. Bom, e um outro problema que a gente já trouxe várias vezes aqui no Balanço Geral, Parra, é com relação aos radares aqui da nossa cidade. Desde dezembro do ano passado, a gente está sem os radares fixos aqui em Cascavel, porque o contrato com a empresa que controlava esse sistema todo, ele venceu, ele acabou e uma nova empresa ainda não foi contratada. Na verdade, ainda não tinha sido contratada, né? Teve todo aquele processo de licitação, a gente sabe que é um processo burocrático, leva tempo, mas enfim, essa empresa foi contratada e agora parece que tem essa falta de radares aqui na nossa cidade está assim com os dias contados, porque a partir da semana que vem esses equipamentos vão começar a ser instalados. Ao todo são 60 novos endereços aqui de Cascavel que devem contar com essa fiscalização, seja por lombada eletrônica, por radar ou algum outro tipo de equipamento. Além disso, tem aqueles radares móveis que também vão continuar aqui na nossa cidade. Essa empresa que vai fazer a instalação, vai começar a instalação na semana que vem, ela tem o prazo de 160 dias
dias para concluir esse trabalho. De acordo com a Transitar aqui de Cascavel, esses equipamentos eles vão ser instalados aos poucos e eles entrarão em funcionamento gradativamente, a partir do momento em que eles começam a ser instalados e entram então em funcionamento. Claro que a população também vai ser avisada com relação a isso, mas isso não deve acontecer já imediatamente dentro desses próximos dias. Isso porque uma central para fazer o monitoramento dessa fiscalização também precisa ser instalada aqui em Cascavel. Então esse trabalho vai começar mesmo a funcionar a partir das próximas semanas. Tem alguns pontos aqui da nossa cidade em que a gente já consegue perceber esses equipamentos nas ruas, esses radares nas ruas, mas eles ainda estão em período de teste, não estão em funcionamento. Quando isso acontecer, a gente também volta aqui no Balanço Geral para avisar a população. Inclusive, hoje de manhã a gente esteve pelas ruas da nossa cidade, conversou com motoristas que estão nas ruas todos os dias para saber o que eles acham sobre isso. Será que esses equipamentos são realmente necessários? Será que ainda tem muito motorista abusado nas ruas de Cascavel? A gente vai acompanhar juntos o que essas pessoas disseram, então, e também todos esses prazos e como deve funcionar essa instalação dos novos radares a partir de agora. Vamos ver. Excesso de velocidade é uma escolha perigosa. O motorista sabe, mas ainda tem aquele que abusa. O pessoal não é consciente nessa questão, né, dos perigos que pode a velocidade. Tem bastante, né? Tem bastante. Por isso também o motoqueiro tem que se cuidar bastante. Desde o fim do ano passado, Cascavel está sem radares fixos para fiscalizar esses abusos. Mas isso já tem prazo para mudar. Na semana que vem, os novos equipamentos começam a ser instalados na cidade. Se antes tinha e não respeitava, mas se não tivesse. São cerca de 60 novos pontos de fiscalização divididos em 4 modelos. O controlador de velocidade, a lombada eletrônica, display educativo que serve apenas para indicar a velocidade e também um radar que identifica várias infrações. Nesse cruzamento aqui, por exemplo, no centro de Cascavel, deve funcionar o equipamento mais completo, que fiscaliza o excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho, parada em cima da faixa, o trânsito na faixa exclusiva de ônibus e não só isso, também a curva em local proibido, como nesse caso aqui, para a esquerda. E são muitos os flagrantes de motoristas que insistem em virar onde não pode. Em poucos minutos, a nossa equipe fez vários registros, inclusive esse. O carro faz a curva e atravessa na frente do ônibus que seguia pela faixa exclusiva. O motorista freia e precisa até desviar. Por pouco não bate. Na verdade, o radar ele ajuda, mas enquanto não tiver educação dos motoristas, radar não vai resolver. É educação. A gente precisa muito da educação no trânsito. Alguns equipamentos já estão instalados, mas não começaram a operar oficialmente. Ainda estão em fase de teste. O funcionamento vai acontecer de forma gradativa. A empresa responsável pela instalação tem 120 dias para terminar o trabalho. O início das operações, das fiscalizações será gradativo. Então, conforme o centro estiver pronto, né, já apto para receber as imagens, então esses 4 equipamentos já poderão entrar em funcionamento e, consequentemente, conforme os outros equipamentos forem sendo finalizados, a instalação também vão ser iniciados a fiscalização. Então, a empresa ela tem o contrato prevê fiscalização de 120 faixas e a empresa tem até 120 dias para instalar todas essas faixas fiscalizadas. Então, é um trabalho gradativo e, conforme for entrando em operação os equipamentos, a gente vai fazendo a divulgação para a população também. Olha, esse cruzamento aí da Brasil com a Barão do Rio Branco é brincadeira, né? As pessoas cruzando ali, entrando na frente do ônibus. Não tem medo nenhum de sofrer um acidente. Eu acho assim, gente, a minha opinião, tem que ter radar. De verdade, tem que ter. Para disciplinar alguns pontos que são perigosos. Contar apenas com a educação no trânsito para alguns motoristas funciona, mas para a grande maioria não funciona. Se o cara não tiver medo de levar uma multa, ele não vai pensar 2 vezes antes de invadir o sinal vermelho. Antes de parar em cima da faixa, antes de passar a 80, 100 km por hora na Brasil, como tem acontecido. Então os radares são necessários. Tem que ser colocados em pontos estratégicos, onde tem volume de acidentes e onde o risco é maior. Olha só os flagrantes, cara. A pessoa sabe que não pode virar, em nenhum ponto da Brasil você pode fazer esse tipo de conversão. Essa imagem é impressionante, ó. A moto foi, imagina se o motoqueiro é atingido pelo ônibus. Virava chiclete, cara. Vale a pena o risco? Não vale. 2 flagrantes, 2 em 1, é um absurdo. Logo, logo os radares vão estar funcionando. A gente vai mostrar aqui, tomara que dê uma ajudada no nosso trânsito que está bem complicado.